que você está, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Essa semana eu disse que nós teríamos assuntos muito importantes e estamos tendo assuntos bem diferentes. Hoje a gente vai falar de um assunto que vai tocar um pouco na ferida de algumas pessoas e eu vou falar aqui com todo o amor do mundo e dar aqui o meu ponto de vista sobre esse assunto. Mas antes eu vou ler o texto bíblico que está em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 a 28. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, eles disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, Deus criou o homem e a mulher. E aqui, quase todos os teólogos que eu conheço colocam como o primeiro casamento existente no mundo. No Jardim do Éden, Deus criou Adão e Deus criou Eva. Bom, daqui nós vamos tirar muitas ideias que são boas e algumas ideias que são complexas e que nós buscamos porque queremos satisfazer a nossa filosofia de vida em cima de textos bíblicos que falam vez ou outra sobre o assunto do matrimônio. Primeira coisa, nas minhas andanças um pouco por esse mundo, eu conheci alguns países cuja cultura é muito diferente da nossa de brasileiros. Para você ter ideia, quando eu estive em Luanda, lá não há casamento no cartório. Não existe um documento no cartório, porque para eles não há essa necessidade. Quando alguém vai casar com outra pessoa, o rapaz vai até a família, ele leva presentes para essa família, mostrando que ele quer passar o resto dos seus dias com aquela pessoa. Não precisa de um documento. Aqui no Brasil, a gente entende que casado é quando tem um papel. No Jardim do Éden, não havia certidão de casamento. Não havia essa necessidade. Então tem muita gente que às vezes está na igreja, não pode ser batizado porque ainda não tem, por exemplo, documento de divórcio, ou porque está com uma outra pessoa, vivendo como marido e mulher, mas não conseguiu ainda o documento de divórcio. Até porque, às vezes, se pegar esse documento de divórcio, aí vai ter implicações legais, como por exemplo, perder a pensão. Existem tantos problemas. E nós classificamos que pessoa casada é aquela que tem um papel, um documento. Esse vídeo vai passar um pouquinho do tempo, mas deixa eu dizer para você o que eu penso com relação a esse assunto. Infelizmente, pessoas se casam e casam de forma errada. Cometem uma atitude que nunca deveriam cometer, por inúmeros motivos. Eu vou colocar apenas um deles: imaturidade. Quanta gente casa extremamente nova e depois percebe que foi a coisa pior que fez da sua vida. E aí a igreja diz que você não pode se divorciar, porque Deus não te dá o perdão. Porque o casamento foi criado no Jardim do Éden e você não pode dissolver uma instituição divina. Tanta bobagem que a gente escuta por aí. Deus não colocou condições para perdoar o pecador. Deus não falou assim: eu te perdoo até esse ponto. E se você for buscar pela memória, tantos e tantos personagens da Bíblia que cometeram atrocidades terríveis, e Deus disse: eu te perdoo. Vou trazer aqui na nossa conversa o exemplo de Davi. Davi não foi apenas um assassino, Davi foi um adúltero, entre tantas e tantas coisas que ele foi do lado negativo. Mas Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Então não me venha com histórias ou embasamentos teológicos da sua cabeça dizendo que quem se divorciou e tem um novo relacionamento e vai casar-se de novo não tem as bênçãos de Deus. E você, meu querido irmão adventista, também não me vem com essa balela. Há nos escritos de Ellen White um relato de um senhor que era casado, uma mulher que só trazia infelicidade para a vida dele. Ele se divorciou, casou de novo. E a irmã White, como nós adventistas gostamos de chamá-la, referendou esse homem para ser obreiro, inclusive. Então não me venha com esse papinho de que o casamento é uma instituição do Jardim do Éden. Agora deixa eu contextualizar esse vídeo. O casamento é uma instituição criada por Deus. Eu acredito nisso. Entre duas pessoas que se amam e não duas pessoas que se enganam. E não pessoas que se sujeitam a viver embaixo do mesmo teto por qualquer outro motivo que não seja o amor verdadeiro. Infelizmente, nós pegamos a ideia do casamento e nós humanizamos essa instituição divina de tal forma que ela se tornou quase que podre e colocamos um aspecto bonito para ela. Os ministérios da família espalhados por tantas e tantas igrejas e tantas denominações nem sabem do que estão lidando.
ou do que estão falando na maioria das vezes. Deveríamos nós pararmos um pouco e entendermos, na ótica de Deus, o que de fato significou o Jardim do Éden, para que consigamos fazer do relacionamento entre homem e mulher aquilo que Deus esperava e ainda espera que aconteça. Eu vou ficando hoje por aqui. Um grande abraço para você e a gente se vê amanhã.